Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai analisar o que efetivamente significa uma quebra de linha, o início e o fim correto da marcação dessa quebra e a evolução dessa quebra com relação ao leque. Vamos lá. Quebra de linha ocorre quando o corpo do candle fecha fora da linha. Então, quando a gente tem pavios, por exemplo, olha só, aqui na frente, ó, nenhum corpo fecha fora. Então, quando a gente tem um candle, a gente já estudou que aqui é o corpo e a gente tem os pavios, que podem ser menores, maiores, existir, não existir, né? Então, a gente tem o pavio. Aqui a gente vê só pavio para fora da linha, né? A gente não vê corpo nenhum. Então, nesse caso, não fechou fora da linha, não quebrou a linha de tendência. A gente considera como um movimento que ainda está dentro. A gente só vai considerar que realmente quebrou a linha de tendência quando o corpo fecha fora, certo? E isso ocorreu aqui, ó. Esse candle aqui, ó, fechou fora. Aí sim, quebrou a linha de tendência. Olha aqui, ó, fechou fora. Quebrou a linha de tendência. Aqui, ó, candles aqui, ó, fecharam fora. Ó, quebra de linha de tendência. Então, você vai identificar a quebra quando o corpo do candle fecha fora, certo? Agora a gente vai trabalhar o início e o fim da demarcação dessa quebra. Então, gente, quando a gente está trabalhando, né, um movimento de alta, o nosso início vai sempre ser aqui no paviozinho, na mínima, tá? Você só vai ter essa análise de corpo de candle para analisar o ponto de quebra, tá? Mas aqui o início do movimento é no pavio. E o fim do seu movimento, você vai estar considerando o pavio também. Você só vai analisar, por exemplo, aqui, ó. O fim do meu movimento de quebra foi aqui, ó, dessa linha de tendência aqui interna, ó. Qual foi o fim da minha quebra? Primeiro, eu visualizo. O corpo fechou fora? Fechou. Então, pronto. Eu posso analisar o fim da quebra, que foi aqui, ó. A máxima da quebra. Então, na hora de desenhar meu movimento, eu considero os pavios, tá? Na hora do desenho do movimento, considero todos os pavios. Mas só vou fazer o desenho caso o corpo dos candles tenha fechado fora, tá? Pronto. Esse é o parâmetro. Fez a quebra nessa linha de tendência, tá bom? E aí, essa quebra de linha, ela vai evoluindo. Ela foi evoluindo, ó, ela foi até aqui, retraiu e veio até aqui. Então, você pode estar considerando esse movimento como um todo como uma quebra, tanto dessa linha interna, quanto dessa linha mais para fora. Todas linhas de acompanhamento. Então, mesmo que fosse leque, aqui não importa, você iria analisar da mesma forma, tá? Então, na hora de você observar uma quebra de linha, muitas vezes ela evolui. Porque, gente, o preço ele não vai direto. Ele não faz isso, né? Candle subindo, subindo, não vai candle a candle assim. Ele faz retornos, ele faz voltas. Então, ele faz as ondas. Então, muitas vezes, uma quebra de linha sua, ela vai ser desenhada daqui do ponto inicial até lá em cima. É a sua quebra. Mas ela fez essas idas e vindas pelo caminho. E você não pode desconsiderar isso. E isso foi o que ocorreu nesse último desenho que a gente fez. Ele inicialmente estruturou a quebra até aqui, aí veio e fez um retorno, pronto, efetuou a quebra, porque já aqui já houveram candles fechando fora, por isso a gente fez a demarcação da quebra. Aqui houve candle fechando fora dessa linha, dessa outra linha, sim. Bora fazer o desenho para terminar aqui, ó, a quebra, tá vendo? Então, aqui a gente teve a efetivação com candles fechando fora aqui, dessa linha, candles fechando fora dessa linha aqui, e o preço fez essa quebra que evoluiu. Então, quando eu considero, para eu avaliar o tamanho da quebra, que nem a gente já estudou, eu preciso estar avaliando sempre o tamanho que eu tenho até então. Aqui, eu tive inicialmente uma quebra até aqui. Depois ela evoluiu até lá. Então, eu tenho esses dois movimentos, né? Eu tenho esse tamanho de quebra maior e esse tamanho menor de quebra. Até aqui, tá, gente? Considerando, sem considerar o que aconteceu para frente, tá? Estamos considerando que a gente não tem nada, né, daqui de trás ainda, tá? Então, até então, eu tinha aquela quebra ali e o meu movimento evoluiu até aquele momento aqui, ó. Até esse momento aqui, tá? Até esse topo. Peraí, deixa eu trocar de cor. Então, o meu movimento evoluiu até aqui. Então, minha quebra máxima é até ali. E aí, na hora de a gente analisar a proporção da quebra, como eu preciso analisar? Eu tenho esses movimentos aqui, ó, de quebra de linha, evoluiu até aqui. De quebra de linha não, perdão, de toque de linha, evoluiu até aqui.
toque de linha, evoluiu até aqui. Andada proporcional. Onde houve a quebra, gente? Aqui. Aqui houve a quebra. E aqui, a quebra foi após uma subida. Qual o início dessa subida? Aqui. Então, você começa a demarcar do início da subida até a máxima do movimento que fez a quebra. Ó, tá vendo? Esse aqui é o meu movimento. Esse daqui é o meu movimento de quebra de linha. E depois ele evoluiu para aquilo tudo, ó. Fez a retração e evoluiu. Eu já não considero mais esse pequenininho, porque fez uma evolução maior. E aí eu pergunto a vocês que já sabem do conceito de proporção, esse movimento inicial aqui, tá proporcional aos outros dois? Tá pequenininho, certo? Porque aqui, ó, a gente tem um movimento aqui, desse tamanho. Aqui a gente tem um movimento desse outro tamanho. E aqui eu tenho um movimento menorzinho. Olha. Tá vendo? Então, é um movimento bem menorzinho. Ele até não tá muito longe desse primeiro movimento, mas ainda assim é muito pequenininho, tá? Então, eu não vou considerar, eu considero quando é semelhante, mas aqui tá muito pequenininho, né? Mesmo desse maior aqui, ele é menorzinho, visivelmente menor. E como é menor que os dois, né? Se a gente comparar com os dois, é menor que os dois, não adianta. Se a gente tivesse até alguns movimentos desse tamanho aqui também, aí você pensaria, não, tá seguindo o padrão de alguns. Mas não, é menor que todos os dois. Então, nesse caso, eu prefiro não considerar e vocês vão seguir essa linha. A gente não vai considerar ele como proporcional. Então, a gente teve essa quebra, ela não vai ser considerada proporcional. E ela, em seguida, é o que eu falo para vocês. Quando a gente tem uma quebra que ainda não é proporcional, acontece dele evoluir e fechar uma quebra proporcional. Nesse ponto, a gente tem uma quebra proporcional. E aí eu vou passar a considerar esse o início da quebra e esse o final, tá? Meu movimento de quebra. Porque o preço ele vai evoluindo e a gente vai aumentando esse tamanho da quebra e considerando essa quebra para efeito de quebra de todas as linhas posteriores. Então, se você tem as linhas de trás, esse movimento de quebra quebrou as duas. Então, na hora de você avaliar a proporção, você vai avaliar a proporção dessas andadas, dessa linha mais interna, e você também vai avaliar a proporção com relação a essas pernadas aqui, ó, que são dessa linha de fora, né? Então, é proporcional tanto aos movimentos da linha mais interna, aí, os movimentos de rosa, e também é proporcional aos movimentos da linha azul, tá? Que são os movimentos azuis. Então, essa pernada acabou atendendo o padrão, né, a exigência de proporcionalidade com relação a essas duas linhas, tá? E aí o preço vai evoluindo e a gente vai vendo que aqui na frente, nesse momento aqui, ó, houve a quebra de quê? Dessa linha de tendência maior, a linha base, olha lá. E nessa linha base, o que eu tenho acontecendo ali? Toque, andada. Toque, andada. E aí, gente, qual o ponto inicial disso? Aqui, nesse ponto aqui, nessa bolinha rosa, eu tive a quebra. Essa quebra evoluiu até aqui. Qual é o meu ponto inicial? É o meu fundo, gente. Porque a quebra, ela ocorre em ondas. Olha, ela vai evoluindo. Assim como a gente teve essa evolução aqui no micro, a gente tem ela evoluindo aqui, ó. E aqui fecha a nossa quebra. Então, a gente tem o nosso início da quebra aqui e nossa máxima lá. Como eu desenhei esse movimento de quebra? Assim, ó. Esse é o tamanho da minha quebra, certo? Esse tamanho é proporcional aos movimentos da tendência? Sim. De qual? Dessa linha de tendência quebrada, linha base, essa aqui amarela. Esse movimento de quebra é proporcional aos movimentos da linha base, as andadas? O primeiro toque do segundo? O que eu demarquei de rosa aqui? Sim, é proporcional. Pronto, eu tenho a proporção respeitada ali, tá bom? Então é assim que a gente analisa. A gente tem que sempre prestar atenção que a quebra ela vai evoluindo e que ela não vai em linha reta, ela faz realmente ondas e você precisa estar analisando o início e o fim do movimento, ó, fim do movimento, início do movimento. Assim como dessa quebra aqui, ó, início do movimento, fim do movimento. O preço estava só até aqui, né? Inicialmente ele fez um movimento menor, evoluiu, fez o maior e respeitou a quebra proporcional. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. O início e o fim do movimento, vocês considerem sempre os pavios, né, que são as máximas e as mínimas dos candles.
e a quebra de linha ela vai evoluindo e a gente vai aumentando esse parâmetro de visão. E conforme a gente vai aumentando esse parâmetro de visão, quando eu considero que a quebra foi daqui a aqui, quando eu faço essa análise geral, eu vejo que ela foi, né, proporcional a tudo isso. E se é proporcional a tudo isso, é muito mais, né, proporcional, muito, né, mais proporcional a todo o movimento menor. Então, se ela é proporcional ao movimento maior, automaticamente ela também é proporcional a todo o movimento menor, que inclusive a gente já viu que ocorreu, né, a quebra proporcional aqui atrás, né? Então, é isso, gente. Eu quero mostrar essa evolução quando o preço faz a quebra em ondas, indo e vindo, né? Você não vai considerar como início aqui e fim aqui da quebra, né? Esse é o erro de alguns. Considera o início da quebra aqui e o fim aqui. Não, porque esse movimento que levou o preço até aqui, iniciou aqui, ó, atrás. Então, aqui é o início e essa é a marcação correta dessa quebra que evoluiu, né? Fazendo idas e vindas. E também não esquecer, gente, vou destacar mais uma vez. Quando o movimento faz isso, gera uma quebra e não é proporcional, e em seguida ele faz uma retração, faz um respiro e continua andando, isso aqui é uma quebra inteira, tá? É um movimento inteiro. Ele apenas fez uma respirada para continuar o movimento e fazer a quebra proporcional. E aí a gente considera esse movimento todo, tá? E esse movimento todo vai ser comparado em relação a todas as linhas já quebradas. Então, na hora de você analisar a proporção, ele quebrou quais linhas? Essa daqui e essa daqui, ele vai ser o parâmetro de comparação para identificação da proporção em relação a essas duas linhas. Tanto aos movimentos dessa linha de fora, quanto aos movimentos dessa linha de dentro. Esse vai ser o parâmetro que a gente vai levar em consideração para identificar a proporção. E aí o preço evolui e vai embora, e agora a gente tem um novo parâmetro, tá? É isso que tem que ficar claro na mente de vocês. A partir do que o preço vai evoluindo e transformando essa quebra de linha, esse movimento de quebra em um movimento muito maior, o parâmetro vai mudando. Agora a gente tem esse parâmetro. E esse parâmetro, essa quebra, é proporcional a todos os movimentos posteriores, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima.